Olá pessoal, bem-vindos novamente à nossa disciplina de sistemas de recomendação. Essa é a nossa última aula teórica, onde eu vou apresentar para vocês a filtragem híbrida. Então, a gente viu ao longo desse curso as abordagens clássicas de recomendação, que é a baseada em conteúdo, a colaborativa e a baseada em conhecimento. A gente tem, pessoal, como motivação para estudar abordagens híbridas o fato de que cada uma dessas abordagens clássicas tem problemas que são inerentes a cada uma. Então, por exemplo, para baseado em conteúdo, a gente tem o problema da sobre especialização, tá? O problema da colaborativa, a gente tem o problema da partida fria, ou cold start, né? Na baseada em conhecimento, um dos problemas que a gente viu foi que elas são, a maioria, né, são abordagens não personalizadas. Bom, entre outros problemas, tá, que podem ocorrer aqui nessas abordagens clássicas. E então, a motivação para usar abordagens híbridas é a gente encarar o sistema de recomendação como uma caixa preta, né? Onde aqui você tem esse módulo de recomendação e ele vai identificar qual estratégia a seguir dependendo do caso. Então você pode inserir como entrada nesse sistema as diferentes informações, como perfil do usuário, informações sobre a colaboração de outros usuários, características de produtos, modelos de conhecimento e o sistema visto com uma caixa preta vai utilizar aquela estratégia que melhor se encaixa para determinada situação, tá? Para gerar uma lista aqui de recomendação. A gente tem como requisitos de entrada no caso da colaborativa, você precisa do perfil do usuário e de parâmetros contextuais também, né? Você precisa também de dados colaborativos de outros usuários, não precisa de características dos produtos e também nem modelos de conhecimento. Então, se a sua entrada for apenas disso daqui e disso daqui, então o modelo, né, a sua caixa preta, ela pode atuar como se fosse uma filtragem colaborativa. Se o seu sistema tiver como entrada o perfil do usuário e características de produto, então você pode fazer com que a sua caixa preta de recomendação seja uma baseada em conteúdo. Mesma coisa para conhecimento, né? Você teria também modelos de conhecimento, não precisaria de dados colaborativos, a não ser em algumas estratégias que usam logs de sessão, etc., né? Mas não existe uma abordagem única que possa ser usada em qualquer domínio, tá? Esse aqui é o maior problema. Dependendo do teu domínio, você pode ter diferentes entradas como essas que estão aqui. Algumas abordagens, alguns domínios podem ter, por exemplo, dados de colaboração, outros domínios você só vai ter o requisito do usuário, em outros domínios você tem características de produtos, mas não tem mais nada, tá? Então, dependendo do teu domínio, você vai adotar diferentes abordagens. E aí por isso que é importante a gente estudar como realizar a hibridização das técnicas, de modo a poder reduzir ou minimizar esses problemas aqui que são inerentes a cada abordagem. Muitas abordagens hoje em dia podem ser consideradas híbridas, tá? Então, se você der uma pesquisada aí em técnicas mais atuais de recomendação,
você vai verificar que boa parte dessas técnicas utiliza mais do que uma estratégia ao mesmo tempo. Tanto é que o ganhador daquele prêmio da Netflix foi proposta uma técnica que combinava vários modelos de predição, né? Então eles, para poder bater aqueles 10% de melhoria que era exigida pelo desafio, eles criaram uma técnica de combinação de diversos modelos. Para ser um pouco mais exato, eles usaram mais de 100 modelos diferentes para poder gerar aquele resultado, e foi a técnica que teve melhor resultado, né? Bom, para a gente poder fazer a hibridização das nossas técnicas, é necessário escolher quais paradigmas de recomendação que a gente vai usar nessa combinação e também determinar de que maneira essas técnicas vão ser combinadas. Antes de a gente começar a ver as diferentes maneiras de combinação, a gente pode ter uma formalização aqui do algoritmo de recomendação, tá? Porque depois a gente vai usar isso daqui. Então, o algoritmo de recomendação pode ser entendido como uma função REC que tem como entrada a matriz de interações usuários por itens, né? E o sistema vai gerar uma nota, um valor, que é o quanto que cada usuário tem interesse em determinado item, tá? E o recomendador tem a tarefa de identificar os N itens, por exemplo, os top 10 itens, top 5 itens, do conjunto total, né, de itens, tal que você tenha os maiores scores que estão aí, né? Então, por exemplo, dado um sistema de recomendação para um determinado usuário e um conjunto N de itens que devem ser recomendados, por exemplo, top 10, né? Isso aqui vai ser uma lista então de itens que vai de 1 a 10, né? Onde esses 10 itens pertencem ao conjunto de todos os itens, e eu tenho essa propriedade aqui, ó, para qualquer valor de k, o meu REC de U e de K, ele vai ser maior do que zero, e o score desse item K vai ser maior do que o score do item K mais um. Então, isso aqui está falando que, dada aquela lista de N itens aqui, né, esse score aqui vai ser maior do que esse, que vai ser maior do que esse, que vai ser maior do que esse. Então, quer dizer, isso aqui está ordenado pelo score. Beleza? Bom, existem basicamente três maneiras da gente combinar os algoritmos. A gente tem a hibridização monolítica, a paralela e a canalizada. Vamos ver a monolítica inicialmente. Então, a hibridização monolítica consiste num único componente de recomendação, tá? Que vai integrar várias abordagens de pré-processamento e combinação de fontes de informação diferentes. Então é como se você atuasse exatamente no pré-processamento dos seus dados, no enriquecimento, ou então numa melhor representação desses dados, para daí sim aplicar no algoritmo de recomendação. Para isso, existem duas formas de combinação, tá? Existe uma combinação simples de características, que você vai usar então diferentes tipos de dados que vão ser usados pelo algoritmo, né, de recomendação. E aí eu tenho um exemplo aqui. O exemplo seria a combinação ou representação de itens com base tanto em interações como também nos próprios metadados, né? Então eu poderia, por exemplo, usar aquela minha matriz de usuários por itens,
uma outra matriz de itens por metadado e representar cada item meu tanto pelas interações como pelos metadados, tá? Então, quer dizer, eu estou combinando, né, essas duas representações em uma só, para daí depois disso aplicar no meu recomendador, tá bom? E a gente tem uma outra maneira que é o enriquecimento de características, que consiste em você pegar de fontes externas outras informações relacionadas com aqueles itens, tá? Então você vai aplicar técnicas mais complexas nos dados de entrada, como por exemplo, fazer uma exploração de revisões de usuários por meio de técnicas de mineração de opinião, para melhorar a representação dos itens. Então é como se aqui, ao invés de você considerar apenas essas matrizes aqui que já estão prontas, né, você usaria também uma fonte externa nesse processo aqui de combinação, que na verdade você vai estar enriquecendo o teu conjunto de itens para daí depois fazer, aplicar, né, na recomendação. Um exemplo aqui de combinação, né? Ó, então eu tenho, por exemplo, aqui a minha matriz de notas, de interações, e a minha matriz aqui de metadados relacionados com gêneros de filmes, tá? Então a ideia seria, como exemplo, tá? A ideia seria usar uma abordagem baseada em vizinhança de itens, combinar a filtragem colaborativa e a filtragem baseada em conteúdo. E aí eu posso combinar similaridades baseadas em notas e atributos, tá? E usar uma única função de predição depois para poder gerar a minha recomendação. Então olha só aqui esse exemplo, ó, eu tenho aqui um código em R, onde eu tenho o que está em negrito aqui é onde mais importa, né? Ó, aqui essa primeira parte, eu estou calculando a similaridade dos itens a partir da minha matriz de características que veio aqui como parâmetro, né? Que na verdade seria aquela matriz de itens por metadados, né? Onde eu faço as combinações aqui de linha por linha, beleza? Então, esse sim de ATTR que está aqui, na verdade, é uma matriz de similaridade de itens que foi calculada com base nos metadados desses itens. E essa parte de baixo eu faço o mesmo cálculo de similaridade de itens, mas usando agora a minha matriz de interações. Então eu pego aquele conjunto de ratings que está naquele formato usuário, ID, né, do usuário, ID do item e nota, faço uma transformação, né, faço um reshape dele para matriz densa, usuários por itens, aplico a similaridade ela tem que ser na transposta, porque eu quero fazer a similaridade dessas colunas aqui, né, que são os itens, tá? Por isso que tem um Tzinho aqui. E aí repare que aqui ó, eu estou combinando as duas similaridades. Nesse caso aqui é uma combinação por meio de uma média aritmética, mas eu poderia usar uma estratégia que seja mais inteligente para calcular essa similaridade aí conjunta. Por exemplo, eu poderia guardar os itens quer dizer, os usuários, né, que as interações que ocorrem nas similaridades baseadas em ratings, e aí se for abaixo de um limiar, eu dou um peso maior para a similaridade de atributos, e vice-versa, né? Tá? Então seria uma maneira aí de você fazer essa combinação. Estou passando para fora então, né, a similaridade, o valor de K, minha matriz de notas, né, e o meu modelo que eu passo para fora.
Aqui a minha função de predição, que é simplesmente, né, eu calcular a nota de um determinado usuário para um item I, é um somatório então da similaridade do I com J vezes o R, o J, dividido pela soma das similaridades, que é usuário com J, né? Usuário com J, tá? Que é exatamente o que está sendo feito aqui, ó. Tá bom? Então, mas na verdade essa função de predição, pessoal, é a básica lá do KNN, tá? Então se vocês olharem lá na implementação do KNN, é exatamente esse código que está aí. O que acontece é o processo anterior, né? Esse processo anterior aqui onde eu faço essa combinação prévia das informações para daí depois passar lá para a função de predição, tá bom? E aqui eu tenho a chamada, né? Eu pego aqui o meu conjunto de notas, meu conjunto de gêneros dos filmes, aplico o modelo, depois calculo a predição, tá bom? Uma outra maneira que é por meio do enriquecimento, aqui eu só vou mostrar esse exemplo, tá? Que uma proposta aqui que foi feita pelo meu aluno de doutorado, né, o Rafael. Então essa aqui foi uma proposta de 2015, onde ele faz um processamento de reviews de filmes, como esses que estão aqui, né? Ó. Então eu tenho várias revisões para cada um desses filmes. O que ele faz? Ele extrai aspectos dessas reviews, tá? O que são aspectos? Aspectos são atributos que são geralmente discutidos ou tratados naquele domínio, tá? Então, por exemplo, para filmes, você pode ter os aspectos trilha sonora, performance de autor, o script do filme, a atmosfera, né? Humor, sei lá. Uma vez que você extrai esses aspectos, ele pode depois consultar de novo essas reviews para saber qual que é qual que é a média de opiniões dos usuários relacionados com cada um desses aspectos. Então, por exemplo, para o Debi Lloyd, que está aqui, ele pode ter identificado que o humor desse filme é positivo, a trilha sonora é neutra, a performance dos atores é positiva e o script é neutro, tá? E assim para todas as outras os outros filmes. E o que você pode fazer a partir dessa matriz? Você pode calcular a similaridade dentre esses itens usando essa matriz de opiniões, né? Uma vez calculada essa similaridade, você vai ter exatamente aquela matriz de similaridade, que é item por item, e aí você pode aplicar isso, por exemplo, num KNN, tá? Reparem que esse tipo de hibridização é muito mais complexa do que simplesmente fazer combinação de similaridades, que a gente viu no exemplo anterior. Aqui você precisa ter esse acesso a essa base aqui externa, fonte externa, né, para poder coletar opiniões, coletar informações adicionais, né, sobre os itens, para daí fazer depois todo esse processamento que está aqui. Beleza? Aí a gente tem a hibridização paralela. Como que ela funciona? Ela vai utilizar vários recomendadores lado a lado e empregar o mecanismo para combinar as suas saídas. Então eu tenho, por exemplo, a minha entrada, tenho o meu recomendador de 1 até N, esses caras aqui vão gerar recomendações e depois eu vou ter um pós-processamento para fazer realmente essa hibridização. Tá? Então a hibridização aqui ela vai ser feita numa etapa de pós-recomendação. Beleza? Temos três formas, que é a mesclada, a ponderada e a comutada. São todas parte da hibridização paralela.
Então vamos ver a mesclada. A mesclada consiste em você combinar as saídas dos recomendadores, mas num nível de interface do usuário, tá? Então quer dizer, você vai ter vários recomendadores trabalhando aqui ao mesmo tempo, tá? De forma paralela. Cada um deles vai gerar um top N de itens recomendados. E aqui nessa etapa é lá exatamente na fase de interface do usuário que vai escolher entre apresentar todas as recomendações de todos os recomendadores, ou então apresentar uma lista ou outra lista. Tá? Então isso aqui vai ser feito por meio lá da própria interface do usuário para saber o que ele deve mostrar para ele. Então, olha só, a recomendação de um usuário, qual que é o score do item I para o usuário U usando esse tipo de recomendação? Isso aqui vai ser feito então por meio de uma união de todos os recomendadores, tá? E aqui eu tenho um score desse item para esse usuário usando esse recomendador aqui específico, tá bom? Os itens com maiores scores de cada recomendador são apresentados para o usuário. E aí você pode ter uma apresentação única, que você pode usar uma heurística para poder verificar de qual lista você vai pegar o item, né, recomendado. Ou você pode exibir todos os rankings ao mesmo tempo para o usuário. É o que a Netflix faz, tá? Então a Netflix ela tem vários algoritmos de recomendação, um para cada linha como essa, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho os top 10 filmes para o usuário, tem uma outra linha aqui que seria os mais populares, posso ter uma outra linha lá que é baseado num outro filme que eu tenha assistido anteriormente, uma outra aqui que seria baseado em gênero de ação, tá? Então, para cada linha dessa aqui, você tem um algoritmo diferente. E aí, na interface, é apresentada esses rankings aí para o usuário. Beleza? A ponderada, pessoal, já muda um pouco. Então, você vai ponderar realmente, tá, os scores. Então reparem que aqui o score do item I para o usuário U, usando esse tipo de recomendação ponderada, vai ser um somatório de todos os recomendadores, ponderado por um fator beta. Tá? Então para um item, por exemplo, tem um item 1. Então eu vou ter aqui qual que é o score do recomendador 1 para o usuário do item 1, tá? Você vai ter também o do segundo recomendador, então supondo que você tenha um segundo recomendador que também tenha gerado um score para esse item 1, mais um, por exemplo, aqui o REC3 do usuário item 1, tá? Então o que vai acontecer? Você vai usar um fator de ponderação para cada recomendador, tá? E, e aí é feita essa ponderação que está aí. Bom, e aí cada recomendador, né, cada um desses scores que estão aqui, tem que estar no intervalo fixo, né? Então, por exemplo, se esse aqui esses scores vão de 0 a 1, esse outro também tem que estar de 0 a 1, esse outro também tem que estar de 0 a 1, né? E a soma de todos esses betas tem que resultar em um também, tá? Que é esse e esse, né? Porque daí você vai somar todo mundo, né? E aí vai te dar um valor lá que seja
também entre 0 e 1, tá? Temos aqui um exemplo, né, uma combinação entre a filtragem colaborativa e baseada em conteúdo. O que acontece? Né? Eu posso usar, por exemplo, as ratings para poder usar uma filtragem baseada em colaborativa, né? Gerar a minha predição. Uma outra que vai usar as características, aplicar numa filtragem baseada em conteúdo e gerar também uma predição. E aí aqui é a etapa de hibridização ponderada, onde eu posso pegar a nota predita para um item da filtragem colaborativa e a nota predita da segunda abordagem. E aí aqui eu posso fazer beta 1 vezes o R e o I mais o beta 2 vezes o R, o I daqui, né? Então esse veio daqui e esse daqui veio daqui, tá? Um outro exemplo, né, pessoal? Esse aqui foi de um outro aluno meu, o Arthur, tá? Que ele propôs esse modelo que esses betas, eles são aprendidos, tá? Esses betas aqui, eles são aprendidos por meio de uma técnica de aprendizado de máquina. Na verdade, essa técnica, ela se baseia em diferentes tipos de interação do usuário. Então imagina que você tem usuários que apenas visitam os itens, outros usuários que visitam e comentam nesses itens, outros usuários que compartilham esses itens que eles visitaram. Tá? Então quer dizer, dependendo do tipo de interação, você vai ter mais ou menos importância ou grau de interesse do usuário para com aqueles itens que foram visitados, interagidos de diferentes maneiras, né? Então você tem aqui diferentes algoritmos de recomendação, um para cada tipo de interação considerado, né? E aí, para você combinar todos esses recomendadores, ele treina tem um modelo que vai ser treinado para identificar o peso que vai ser dado aqui para cada beta desse daqui, né? Então, supondo que esse algoritmo aqui foi baseado em apenas visitas aos itens, esse outro aqui foi baseado em compartilhamentos que os usuários fizeram, tá? Então, provavelmente esse B2 ele vai ser maior do que o B1, porque se o usuário compartilha esse item com um amigo, é porque o item despertou mais interesse dele do que esse outro que ele apenas visitou, tá? Uma outra abordagem, ainda paralela, é a comutada. Consiste em decidir, né, qual recomendador você vai usar numa situação específica. Então aqui existe um recomendador K que vai ser realmente o recomendador que você vai considerar lá no seu score final, tá? Então, por exemplo, se o usuário for novo, quer dizer, ele não tem tantas interações passadas, você usa a filtragem baseada em conteúdo. Se não, você usa a colaborativa, tá? Então, um exemplo simples, onde você vai comutar entre dois ou mais algoritmos, dependendo de alguma situação específica, beleza? Bom, aí a gente tem a hibridização canalizada, tá? Que é a terceira e última abordagem aí, né? Então a gente tinha a monolítica paralela e essa agora é a canalizada. A canalizada consiste, pessoal, num processo em etapas, onde várias técnicas de filtragem são colocadas sequencialmente para gerar uma lista final de recomendações, tá? Então você vai ter aqui o primeiro recomendador, seguido do segundo recomendador, seguido do terceiro e assim por diante, né? Tem duas formas, tá? Tem a modelagem cascata e a modelagem meta-nível. A em cascata consiste em você
usar realmente como se fosse uma pilha de recomendadores, e o resultado do primeiro recomendador vai ser usado como entrada do segundo. Então imagina que eu tenho a minha base aqui de filmes, o primeiro recomendador me gerou essa lista aqui de recomendações. Então esses dados vão ser a entrada do segundo recomendador, que vai gerar mais um outro conjunto de recomendações, que por sua vez é usado como entrada para o outro recomendador, e assim por diante, tá? Até você gerar uma lista de top N itens para o usuário. Então aqui o meu REC vai ser dado pelo REC de N, e para esse valor maior do que 2, o REC desse cara vai ser o próprio REC, né, do último, tá? Onde o REC de K-1 é diferente de 0. Então é exatamente esse processo aqui, né, onde esse aqui foi zerado, então não é recomendado, e não é considerado no próximo recomendador, tá? Bom, e aí o último, pessoal, é a modelagem metanível, que é como se você agregasse dois recomendadores de uma maneira bem estreita, tá? Eles vão estar bastante condensados num único recomendador. Então, um recomendador constrói um modelo, tá? Usando a sua abordagem ali que é intrínseca a si, tá? Só que aí um outro recomendador vai usar esse modelo para de acordo com a sua própria estratégia, né? Então olha só, o meu recomendador do tipo meta vai ser o quê? Vai ser um determinado recomendador N que usa o modelo do recomendador anterior, tá? Então, o recomendador anterior, ele gera um modelo, que eu chamo aqui de delta, e esse modelo é usado nesse segundo recomendador, tá? Normalmente se usa apenas dois recomendadores, tá? É difícil você encontrar mais do que dois. E vamos ver alguns exemplos, ó. Eu posso usar, por exemplo, o SVD, pode ser da álgebra ou fatoração, né, de matriz. Para fatorar uma matriz, usar o item. Então, o que, que vai acontecer? Né? Você vai gerar duas matrizes, a P e a Q. Né? A P é usuário por fator e a Q é item por fator. Tá? Bom, o processo natural do SVD, ou fatoração de matriz, é depois multiplicar uma linha do usuário com uma linha de um item, tá? Para gerar a predição. Só que você pode fazer um pouco diferente, né? Ao invés de você fazer essa multiplicação da matriz P com a matriz Q, você poderia usar o KNN na matriz Q. Então, aqui essa matriz aqui de itens por fatores, você pode calcular a similaridade dos itens nesse espaço de fatores latentes, tá? Ou até mesmo aqui na matriz de usuário, né? Se você pensar num user KNN, você faria a similaridade aqui entre os usuários também no espaço de fatores, tá? E aplicaria lá a fórmula do KNN normal. Uma outra estratégia seria construir o perfil do usuário com base nos metadados e depois usar o KNN entre os perfis. Então você vai ter lá, por exemplo, para todos os seus usuários, você vai ter um perfil para eles, né? O que cada um gosta. E ao invés de você casar esses perfis com os itens, com as características dos itens, né? Você calcula a similaridade entre esses perfis, tá? Calculando essa similaridade, você vai ter usuários por usuários,
que é a matriz de similaridade, né, de usuários, e aí você usa isso depois num user KNN. Tá? Então, quer dizer, eu estou aplicando uma abordagem baseada em conteúdo com uma abordagem colaborativa. Tá? Uma outra estratégia seria usar a matriz de vizinhança no modelo de fatoração de matrizes. Então, é como se você tivesse já para você disponível uma matriz de similaridade de itens, por exemplo, e você tem a sua matriz aqui de, de interações, né? E aí você usaria isso para calcular o seu modelo, né? Por exemplo, da fatoração de matriz, tá? Então, ao invés de você usar simplesmente isso que está aqui, você também agregaria essa informação de similaridade e expandiria aquela fórmula mais BU mais BI mais PU aqui, né? Você iria expandir aquela fórmula para considerar também essa matriz de similaridade. Tá? Depois eu posso passar para vocês alguns artigos, tá, que fazem isso. Na verdade, você vai ter que criar mais um outro atributo, um outro parâmetro que vai ser treinado pelo modelo seu, né, pelo treinamento, para considerar essas informações que estão aqui. Tá? Depois eu posso passar para vocês alguns exemplos disso. Mas aqui eu vou mostrar um exemplo dessa primeira estratégia, tá? Que é usar o SVD para fatorar a matriz usuário item, depois usar o KNN na matriz Q. Olha só. Então, eu estou usando aquela fórmula do SVD otimizado, tá? Que a gente já tem lá vocês têm o código já, né? Aí aqui embaixo eu estou transformando a minha matriz de notas numa matriz densa, usuário por item. Aqui embaixo, isso aqui, essa parte de cima aqui é simplesmente para eu retornar para fora, tá? Depois eu vou usar na função de predição. Nessa parte aqui é onde eu pego a minha matriz Q, ó, que veio daqui de cima, que é o que o meu SVD otimizado me retornou, para calcular a similaridade dos itens, tá? Eu estou aplicando a similaridade dos itens na minha matriz Q, que é itens por fatores. Então eu calculo essa similaridade aqui entre os itens, né? E mando para fora, então, a similaridade, a minha matriz de notas, tá? Simplesmente isso. E aqui é a minha função de predição, tá? Então isso daqui acaba sendo exatamente igual ao que eu já acabei de mostrar para vocês, que é calcular a nota, né, por meio daquela média ponderada, IJ, nota UJ, IJ, tá? Então é exatamente essa função de predição. Então repara que a única coisa que mudou aqui foi que a minha matriz de similaridade foi calculada a partir do modelo anterior que foi treinado aqui em cima. Beleza? Bom, como conclusões então, né, a hibridização é usada para aumentar o poder de uso de várias fontes dos seus dados. Ela é capaz de melhorar a acurácia dos sistemas por meio da complementação das vantagens de cada abordagem. E a gente tem também métodos de ensemble, tá? Ensemble é um nome chique aí para combinação de modelos, tá?
Na verdade, você tem várias estratégias para fazer essas combinações, inclusive baseadas em aprendizado de máquina, e para poder fazer essa combinação aí de rankings ou de modelos, tá? Ela incorpora a diversidade e reduz o viés de cada modelo. Podem usar a mesma matriz de entrada, tá? Como as interações. Então, quer dizer, você pode usar o mesmo conjunto de entrada, que é a matriz de interações, e aplicar diferentes modelos também. Não precisa ser baseado em conteúdo, baseado em colaboração. Você pode ser só baseado em colaboração e usar diferentes modelos ainda que fazem, que adotam diferentes tipos de processamento, né? E como eu falei antes, né, o ganhador da Netflix Prize foi um modelo aí que é uma combinação de mais de 100 modelos, né, que conseguiu reduzir lá o erro de predição do algoritmo da Netflix em mais de 10%, né, tá? Então aqui estão as referências dessa aula, pessoal. Então aqui é o livro do Janak, onde tem um capítulo lá de filtragem híbrida. E aqui são os dois artigos do Rafael e do Arthur, onde eu falei lá dos exemplos, né, de hibridização. E essa foi a nossa última videoaula, né, sobre em sistemas de recomendação. Espero que vocês tenham aproveitado. E a gente se vê então nas nossas próximas lives e na próxima oportunidade também. Valeu, até mais.